sei e conheço relativamente bem a distribuição do STJ e do STF, elas ocorrem como acontece nos outros tribunais. Agora, efetivamente, Um minutinho, esses... Armando. Você estava dizendo que quanto às distribuições que o professor Antônio Carlos falou, você não vê problema nas distribuições, que no seu entender, ocorre como nos outros, nas varas, nos outros tribunais. Exato. Bom, então acontece de maneira normal. Eu não vejo problema nisso aí, não. E recentemente não. Há um tempo atrás, inclusive, o ex-ministro Joaquim Barbosa entrou em conflito com o ministro Marco Aurélio sobre a distribuição de alguma coisa que alegou que estava sendo feito de maneira equivocada e tudo mais, mas acabou sendo esclarecido. Bom, quanto às distribuições, eu não tenho visto problema, sinceramente. Agora, esses pedidos de vistas que passam semanas, meses e às vezes até anos, como aconteceu inclusive no caso do auxílio moradia, isso é inexplicável, certo? Eu sou daqueles que entende que deve ser feito sim pedidos de vista. Está entendendo? É necessário que o juiz, que não está em condições de votar naquele momento, amadureça. Ele possa estudar mais as coisas para que não se torne simplesmente um calango votando sempre com o relator. Né? Então, é natural e é normal e é incentivável que eles peçam vistas. Agora, a vista demorar anos, não dá. Meses, não dá. Existe, e nesse caso aí específico do presidente Lula, é algo que precisa ser resolvido até por uma questão de você acalmar o país o mais rápido possível. Embora o voto do Marco Aurélio dificilmente vá influir no julgamento da causa, porque já ficou decidida a suspeição do Moro, o Moro é suspeito, além de ser incompetente, e o Supremo já disse isso. Ou seja, é necessário a gente avançar num próximo passo. Está entendendo? Lula é elegível, provavelmente. Né? Aliás, será elegível. E a gente precisa dar o próximo passo. As instituições, os partidos precisam saber o que é que vão fazer. Precisam saber se o candidato vai poder se candidatar, quem vai ser o adversário, quem é que não vai ser o adversário. E esse pedido de vistas, que era para ter sido trazido em uma semana, não pode demorar como está acontecendo. O ministro Marco Aurélio ele está se tornando o que sempre se disse sobre ele, infelizmente, a pessoa do contra, simplesmente por ser do contra, por ser diferente. Antigamente ele era do contra porque ele tinha um entendimento decisivo, fundamentado sobre determinado assunto. Ele vai dizer que o Moro não é suspeito? Como é que você pode dizer, com base em todas essas provas, que o Moro não é suspeito? Está entendendo? Não dá, né? Que, pelo amor de Deus, para que ele não manche a sua biografia trazendo um voto no sentido da não suspeição do Moro, porque isso seria uma decepção para o mundo jurídico. Ele, tão corajoso, tão destemido, tão chato muitas vezes, fazer um negócio desse não seria nada legal. É isso, Edna. Ok. Então, obrigada pela resposta, eu concordo com o professor Armando. Professor Antônio Carlos, eu gostaria de perguntar para o senhor, e já pergunto, se o senhor acha que o Moro, tanto o Moro, ex-juiz Sérgio Moro, tanto quanto os procuradores, se eles são passíveis de punição. E se são, como? Como que nós vamos conseguir vislumbrar essa punição, né? E a outra coisa também, são 3 perguntas que eu queria deixar aqui para o senhor responder. Se não responder todas, o Armando pode continuar. Essa sentença que foi anulada em base tanto da incompetência territorial como da suspeição, né, do ex-juiz Sérgio Moro, enquanto ele era juiz, também ele foi confirmado pelo TRF4, né? Então, isso quer dizer que tudo fica anulado no TRF4, consequentemente, não tem que ser analisado, né, o acórdão, porque ele já foi anulado na origem, e vai iniciar novamente na vara de Brasília, e há umas pessoas que querem que vá para São Paulo, não está ainda bem decidido se vai mesmo para Brasília ou para São Paulo, eu acho.
E aí eu gostaria que vocês fizessem umas considerações sobre esses questionamentos. Olha, a primeira questão é simples, por exemplo, quaisquer atos praticados pelo juiz Sérgio Moro perdem totalmente a sua validade, de maneira absoluta. Nada do que ele praticou no processo, nada, onde ele pôs uma vírgula, essa vírgula não vale, por causa da suspeição, por causa da parcialidade dele, que é uma coisa, uma afronta muito grande ao chamado devido processo legal, tá certo? Essa primeira parte. Agora, o Moro vai ser punido e quem vai puni-lo, isso já adquire uma complexidade maior. Punido ele tem que ser, porque ele fez coisas gravíssimas no exercício da judicatura, como, por exemplo, divulgar, colocar, entregar para a Rede Globo uma ligação da presidente da República, Dilma Rousseff, com uma pessoa que ela pretendia que fosse seu ministro, que era o Lula, já fora do período autorizado de escuta. Aquilo é um crime contra a segurança nacional, Edna. Você divulgar uma ligação do presidente da República aqui no Brasil e em qualquer país civilizado. É crime contra a segurança nacional. E ele praticou isso e pediu desculpas. Imagina, Edna, eu mato uma pessoa e peço desculpa à família da vítima e fica por isso mesmo. O que será do direito criminal? Vou perguntar ao Armando Costa. Então, o Moro cometeu horrores, ele sujou a toga, mas a toga dele. Eu gosto muito de frisar isso, viu, Edna? Porque o poder... Não foi o poder judiciário que fez aquilo. Foi o juiz Sérgio Moro, a toga que está suja é a dele. O canalha é ele. O descrédito é dele. Porque há centenas e dezenas e milhares de juízes competentes, probos, comprometidos com a profissão. Não vamos misturar... A maioria. Isso. A maioria, né, Armando? A maioria. Esmagadora. Agora, e o TRF4? Aqueles 3 rapazes que fizeram aquele julgamento, além de ser os leitores mais dinâmicos do mundo, não tem a menor condição de, no prazo que eles confirmaram a sentença do Moro, eles terem lido todas as páginas do processo, além de serem os leitores mais rápidos do mundo, eles eram amigos do Moro, havia um compadrio entre eles. Aquilo ali fazia parte da trama. É como num jogo de voleibol, que Armando foi um grande atleta, um levantou a bola e o outro fez o corte. Está entendendo, Edna? Então, uma ceboseira total, que também fique manchada a toga deles 3, e não daquele do tribunal como um todo, e não da justiça como um todo. Tá certo? Então, isso é a primeira coisa. Agora, este processo, segundo a decisão do Supremo, vai para Brasília. Agora, isso é discutível? É discutível, porque tanto o sítio de Atibaia como o tal do duplex, triplex, sei lá o quê, fica em São Paulo, tá? E o Lula, quando foi acusado de tudo aquilo, já não era mais presidente da República. Portanto, não tinha foro em Brasília. Isso vai passar por uma discussão também. Agora, onde quer que seja a competência e que seja julgado, aquilo tudo é um grande absurdo. Olha, eu estou com muita saudade, porque o Armando Costa já veio algumas vezes aqui no meu sítio, nunca mais ele apareceu, mas ele veio. Será que pelo fato do Armando frequentar o meu sítio, ele vai ser o dono do sítio? Tomara, né? Pois é, se fosse assim, estava danado. E eu não posso nunca, Edna, esquecer que aquela juíza Hart, que substituiu o Moro, quando se tratava lá do processo de Atibaia, ela perguntou assim para o Lula, mas se o senhor não era o dono, por que o senhor dormia no melhor quarto do sítio? Ele disse, doutora, pelo mesmo motivo
que eu dormi no melhor quarto do Palácio da Inglaterra, lá da Rainha da Inglaterra. Eu dormi no melhor quarto do Palácio lá da Suécia, onde estava a rainha. É porque eu sou um ex-presidente da República, doutor. Então, se o Armando um dia resolver dormir aqui no E meu não só sítio... por isso, viu? Deixa eu só interromper, por Ah, favor. Não oi, só Ana. por isso, a grande deferência que aquele amigo dele tinha por ele. Eu não sei se o senhor sabe da história. Claro, Porque eu eles, sei. eles eram amigos antes mesmo dos filhos do Lula nascerem. E os filhos dos Isso, filhos isso. deles eram amigos. E quando ele teve Ele mal de chamava a mulher Parkinson, do Lula de tia Maria. Tia, como era o nome dela? Marisa. tia Marisa. Tia Marisa. No depoimento, o rapaz disse, não, a juíza perguntou, mas a dona Marisa fez isso? Ele dizia assim, não, porque a tia Marisa gostava muito de horta, e aí ela plantava lá no sítio, tá entendendo? Olha o tamanho da intimidade. É assim, ó, porque o Armando, sabe, Edna? O Armando é o meu irmão gêmea, eu com 1,56 m e ele com 2,2 m, mas é meu irmão gêmeo. Se o Armando um dia vier dormir aqui no meu sítio com a esposa dele, ele vai dormir no melhor quarto do sítio, que é esse que eu estou, que tem ar-condicionado, que tem tudo. Porque eu sou assim, tá entendendo? Ele vem dormir aqui no meu melhor quarto. E por isso ele vai ser o dono do sítio? Ah, mas quanto absurdo. Edna, aí vamos lá para o tal do triplex. Dono da propriedade imobiliária no Brasil não é nem quem tem uma escritura pública. É quando essa escritura pública está registrada na matrícula do imóvel. E nunca isso aconteceu. Aquela situação ali ocorreu no Brasil inteiro. E aquela cooperativa, que a dona Marisa comprou as cotas, vendeu cotas aqui no Ceará também. Eu comprei cotas de um imóvel na Barra do Ceará. Aí, quando foi para eu receber, eu fui visitar o imóvel era de péssima qualidade e eu não quis o imóvel, recebi as cotas de volta. A mesma coisa que aconteceu agora com a dona Marisa. Que coisa mais absurda aquilo. Foi o mesmo sistema, só que essa cooperativa faliu, aquela construtora comprou parte do espólio dela, é tanto que aquele apartamento foi a leilão, porque foi penhorado por uma dívida da construtora. O dinheiro do leilão foi para o credor da construtora. O IPTU, quem paga é a construtora. Aquele imóvel é de propriedade comprovadíssima da construtora e não do Lula. Só numa perseguição desta monta que o Moro fez ao Lula é que se pode dizer que o Lula era proprietário daquilo. E como do sítio, eu frequento o sítio, você é proprietário do sítio. Armando, você nunca mais vem aqui, porque você pode aprender. Sobre esse aspecto jurídico, existe uma coisa que é muito simples, e embora as pessoas elas se incomodem, né? Qualquer prova de imparcialidade, de falta de imparcialidade, né? Ou seja, as provas que foram alcançadas através daqueles hackers, que são provas ilícitas, elas não servem para encalacrar Moro, Dallagnol e etc. Certo? Aquelas provas, né, no direito processual penal, a prova ilícita ela só vale para beneficiar o réu, né? E beneficiar de qualquer forma, seja para absolvê-lo, seja para diminuir sua pena, seja para anular um processo. Agora, uma prova ilícita não serve, essa mesma prova que prejudica que beneficia o réu, ela não pode ser utilizada contra quem quer que seja. Ou seja, se por um acaso, nesse caso do Moro, existirem provas ilícitas, eu costumo dizer que nesse processo aí, existem provas retumbantes da falta de imparcialidade do Moro, mesmo do hacker. Está entendendo? Quando ele decretou a condução coercitiva do Lula, sem necessidade. Quando ele como é que foi?
Decretou a prisão. Entregou a gravação da conversa do Lula e da Dilma para a Rede Globo. Tá entendendo? Quando ele, em inúmeras audiências, demonstrava que estava à acusação, tá entendendo? Indeferindo perguntas de defesa, fazendo pouco da atuação defensiva, inclusive o Cristiano Zanin foi um grande alvo da sanha perseguitória do Moro. Eu lembro que numa audiência, logo após uma testemunha ter falado algumas coisas e o Zanin ser muito incisivo, ao final da audiência ele pergunta, né, de maneira zombativa, você vai também processar essa testemunha, né? Querendo tirar onda, só porque não diz o que você... Ele teve um comportamento de processo, durante o processo, que era um comportamento que claramente demonstrava a sua falta de imparcialidade. As conversas obtidas pelo hacker são uma demonstração inequívoca de muito mais do que isso. São demonstrações de que, na surdina, além dele não ser equidistante das partes, ele combinava com a acusação que deveria ser feito. Vejam só, você não precisa fazer dobradinha com a acusação para você ser suspeito, não. Você pode não fazer dobradinha com a acusação e mesmo assim ser suspeito. Tá entendendo? O que para mim era o caso, mas o que para mim não, que já saltava aos olhos. Mas esse hacker demonstrou que ele ficava dizendo, olha, não mande aquela procuradora, acho que é Laura Tesler, para fazer audiência não, porque ela é muito fraca, mande outra pessoa. Rapaz, não está faltando tempo aí, já está muito tempo sem fazer operação, não é bom ter operação não. Rapaz, que tal chamar uma testemunha? Eu conheço uma testemunha que pode ouvir e pode ser muito importante para a acusação. Ou seja, aquilo ali era muito mais do que simplesmente uma suspeição passiva. Era uma suspeição ativa de quem estava profundamente interessado em prejudicar o réu, que, coincidentemente, era o político que provavelmente ganharia as eleições se pudesse tê-la disputado. Ou seja, nós temos muito mais do que simplesmente uma suspeição, né? Nós temos aí provas de práticas criminosas, no meu ponto de vista. Agora, infelizmente, na verdade, felizmente, né? A gente não pode concordar que uma prova ilícita sirva para prejudicar. Outro aspecto importante que eu gosto de mencionar é o seguinte: significa que a condenação foi anulada, não significa que o Lula é inocente, né? Eles gostam de dizer isso. Bom, verdadeiramente, essa anulação não diz que o Lula é inocente. Restabelece em favor dele a presunção de inocência. Mas eu gosto de ir um pouco mais além. Eu gosto de dizer o seguinte: ora, se o Lula fosse culpado, do jeito que Moro e Dallagnol e os capachos dele eram, eles não precisariam fazer combinado. Esse combinado, esse jogar junto deles, né? Essa dobradinha, é a demonstração inequívoca de que não existia prova contra o Lula, de que o Lula é inocente. Tá entendendo? Porque se existissem provas independente disso, para que eu vou combinar com a acusação? Tá entendendo? É isso que tem que ficar claro. Restabeleceu-se a presunção de inocência em favor do Lula e, o mais importante, se o Lula fosse culpado, eles dois não precisariam fazer essa dobradinha. Não precisariam fazer essa dobradinha. Fizeram porque estavam interessados politicamente nas consequências daquela causa. Inviabilizar o presidente da República e servir de lambe-botas ao presidente que foi eleito, certo? Só que deram com os burros na água. Burros que são. Eu estava aqui agora, enquanto Armando falava, pensando no que o professor Antônio Carlos falou há pouco tempo. É que sobre a suspeição, né? E também a demora. Ele até diz, por que nós, advogados, temos prazos?
E os juízes não têm prazo, porque não existe, né, um regulamento, uma lei que, que, é, que dê aos juízes prazo, né? Não existe, nem na lei, no regimento da magistratura e nem no dispositivo legal nenhum que dê prazo. Nós temos prazo pelo Código de Processo Civil, mas o juiz não foi dado para os magistrados, nem mesmo para os procuradores, nenhum prazo para parecer, para julgamento e para pautar processo. E aí eu estava pensando, né, que o HC demorou 2 anos. O Armando tinha dito, acho que era o Armando tinha dito, foi o professor, que tudo para o Lula era rápido demais, mas desde que seja para condenar, professor Antônio Carlos. Se for para absolver, aí pisa no freio. Tanto é que para o Lula seria muito importante agora ele ter esse acórdão em mãos. Mas enquanto não voltar em pauta esse processo e tiver com vistas para o ministro que pediu vista, que é o Marco Aurélio, o Lula não vai poder, os advogados dele não poderão ir lá pedir ou acessar, né, pela internet mesmo, o acórdão. Nenhum de nós podemos ter esse acórdão, porque não existe ainda. Então, isso é uma forma também, gente, de maltratar, de massacrar. Me parece, né, eu não posso afirmar com toda certeza, mas me parece uma decisão política. Por quê? Enquanto não sair o acórdão, a gente também não sabe se realmente vai para Brasília, se vai para São Paulo. Eu, no lugar do Lula, tanto eu teria pressa nesse acórdão, como eu teria pressa que andasse esse processo para eu receber logo minha absolvição. Ou, quem sabe, lá quando for para a vara federal de primeira instância, não vá, por exemplo, o juiz até pedir arquivamento, porque não teve... O procurador denunciou, mas não tem provas no processo que prove o que está na denúncia. Aliás, tem que ter feito uma outra discussão, porque além de ser, no meu ponto de vista, além de ser suspeito o juiz, o Sérgio Moro, é suspeito também o Dallagnol e aquele séquito da Lava Jato. Está entendendo? Ou seja, a rigor, uma nova denúncia. É porque só se discutiu no âmbito da suspeição do magistrado, né? Não se discutiu a suspeição do procurador, razão por que a denúncia seria aproveitada. Mas tão suspeito quanto o Moro é o Dallagnol. Tá entendendo? Isso aí não pode ser esquecido. No caso aí, deveria ser feita uma nova denúncia. Isso é muito prejudicial para o Lula, porque o que é que vai acontecer? Esses fatos pelos quais ele está sendo acusado datam de 2009, 2008, 2009, 2010. Tá entendendo? Já fazem, portanto, mais de 10 anos. E a prescrição, quando a pessoa é maior de 70 anos de idade, é pela metade. Ou seja, o Lula vai ser beneficiado, eu coloco entre aspas, beneficiado, porque para mim não é um benefício, no caso dele, que é um político que vai, se Deus quiser, tentar a reeleição, não é um benefício porque ele não vai ter mais a chance de ser absolvido. Está entendendo? O que é que vai acontecer? Vão arquivar o processo dele em virtude da prescrição, é o que tudo indica, ele não vai ser mais processado, mas os seus detratores vão dizer, tá vendo? Não foi absolvido, não. Foi a prescrição. E para um político isso é muito ruim. Para um político como o Lula, que diz que é uma pessoa honesta, que não fez nada daquilo, ele ter subtraído a chance de ter reconhecida em seu favor a absolvição é muito doloroso. Tá entendendo? O Lula, ele é tão cheio de não é exatamente frescura, mas ele é tão firme na sua inocência
e tão preocupado com a sua honra que um dos advogados foi conversar com ele e disse: nós podemos conseguir a sua progressão de regime, mas você vai ter que usar tornozeleira eletrônica. Ele disse: opa, não. Eu não quero sair na rua como um símbolo de condenação, porque eu não sou culpado. Qualquer pessoa que esteja na prisão, ela se submete a qualquer coisa para não continuar na prisão, especialmente colocar uma tornozeleira eletrônica. E o Lula não aceita. Não aceita porque a dignidade dele está em jogo. Está entendendo? Ele prefere morrer dentro da prisão do que virar um símbolo em que as pessoas possam chamá-lo de corrupto ou coisa do gênero. Qual é o político desse país que não iria para uma embaixada pedir asilo político quando saiu o mandado de prisão? Todos. O que Lula fez? Se apresentou, passou um dia e meio lá no Sindicato dos Metalúrgicos, falando para o seu povo que estava desesperado, pedindo que ele não se apresentasse, mas ele foi. Passou 580 dias, né? Demonstrando toda a dignidade de uma pessoa que está se submetendo a uma decisão que ele sabe que é ilegal, porque ele é inocente, e só dá uma lida na sentença. A sentença é uma das coisas mais asquerosas que você consegue ver na face da terra. O juiz não consegue identificar qual foi o ato praticado pelo Lula em favor indeterminados. O Lula está sendo acusado de favorecer a OAS nos contratos junto à Petrobras. Ele está sendo acusado de ter favorecido. Se você está sendo acusado de ter favorecido determinada pessoa, é função da acusação demonstrar quais foram esses atos. Atos indeterminados. Como é que você pode ser condenado com base numa canalice dessa? Me desculpem. É simplesmente inaceitável. E o Moro talvez não vá para a prisão por causa disso, né? Mas ele vai para a lata do lixo da história, né? E eu, assim como a Edna, assim como o Antônio Carlos, iremos de alguma forma abrir essa tampa. A gente vai bater nessa tecla enquanto a gente for vivo, enquanto a gente for vivo. Ele só não foi suspeito, ele só não foi incompetente, não. Ele foi mais do que isso, ele foi canalha. Ele sujou a toga que ele vestiu. A toga dele, ele que é o malfeitor, ele que é o canalha, ele que é o safado. Armando, ele não honrou a instituição, né? Porque a instituição do judiciário, ela é uma instituição que merece toda o nosso respeito, né? Nossa consideração, nossa honra. Honrar no sentido de saber que ali Ela volta. Oi? Ela voltou. Eu voltei. Pronto. Eu voltei. Agora eu olhei o Molden. Eu olhei para o Molden não. Voltei a música do Roberto. O que está acontecendo aí com o professor Antônio? Eu estou bem, estou vendo e ouvindo normal. Estou vendo vocês estão me vendo? O canalha, ministro da Educação, não sei, outro canalha qualquer, ainda disse que nós, professores, não estamos trabalhando na pandemia. A Amanda é muito mais do trabalho, porque eu nunca tinha dado aula desse jeito, nunca tinha preparado. Por isso, eu dentro da sala me digo para os meninos: vocês estão me vendo? Vocês estão me ouvindo? Eu não estou vendo vocês, não. Uma coisa do outro mundo. Mas não é ótimo, beleza. E aí, Edna, conseguiu? Oi, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, gente?
sobre fundamentalismo religioso. Ele é um fundamentalista religioso e é perigoso, Armando, quando um fundamentalista religioso faz qualquer coisa, porque a religião tem um campo próprio, o direito tem um campo próprio. Quando um fundamentalista religioso é pastor, é presidente de república, é isso ou é aquilo, quando mistura palanque com altar, a desgraça acontece. Bom, então vamos contextualizar aqui para os nossos, quem está nos assistindo e nos ouvindo, porque eu estava falando sobre a situação do Lula em razão da demora quando é para beneficiá-lo e do atraso e da aceleração, da celeridade quando é para condenar, quando é para prejudicar. E como é que o Lula se sente diante disso. Então, eu acho que nós já podemos encerrar com essas considerações, né? Que nós devemos ter empatia, se colocar no lugar do outro. Poderia ser o Lula, poderia ser qualquer um. É porque o Lula foi presidente por 2 mandatos, o Lula fez um bom governo, é natural que chame a atenção e sirva de exemplo para nós brasileiros que estamos acompanhando. É muito natural. Mas nós temos empatia e nos colocamos no lugar dele, no lugar dos familiares dele, dos seus amigos e das pessoas que queriam, em 2018, ter escolhido ele para presidente da República. Nós fomos impedidos, nós fomos prejudicados também. Então, eu encerro as minhas palavras assim, né? Me despeço dos nossos ouvintes e os internautas que estão nos assistindo agora, agradeço. E passo para o professor Antônio e o Armando se despedir. Muito obrigada. Edna, eu tenho que faço que eu não desejo ao mais humilde cidadão brasileiro passar que hoje passou. Não, é uma humilhação. Edna, o bem mais valioso de um homem é a liberdade. Pois. Eu estou concluindo. Independente da Edna, eu concluo assim, viu? A Edna parece que voltou. Eu concluo assim, a ninguém passar pelo ex-presidente. Eu voltei. Passou, né? A humilhação. Tá bom. Pode dizer, então. Quer que eu conclua? Eu estava dizendo, pode Edna, concluir. não desejo a ninguém, a nenhum brasileiro. Eu não desejo a ninguém, a nenhum brasileiro, lenta, insinue, pelo menos de leve, que eu sou desonesto. Porque foi o que o meu pai e a minha mãe, desde que eu nasci, que eu abri os olhos, e eles falavam, era de honestidade e tudo. Porque nos lares humildes e simples, isto é um valor ferrenho. O Lula vem de um lar humilde e simples. Eu imagino quantas vezes a mãe e o pai do Lula colocaram na cabeça dele o valor do trabalho, da honestidade, da honra e tal. E, de repente, você vê tudo isso desnaturado, não é? Eu não sou um médico para dizer, sabe, Armando? Mas qualquer coisa me fala que aquela morte da dona Marisa, da esposa do Lula, da forma trágica como foi, teve alguma ligação, a mulher vendo seu marido, seus filhos e seus netos, Armando, carregaram o aparelhinho, o laptop, sei lá o quê, do neto dela. Olhe, se alguém mexer com um neto meu, Armando, eu não tenho corpo grandão como esse seu, para dar um murro e desmanchar a pessoa. Mas se alguém atacar um neto meu, eu rebolo o que eu tiver perto de mim, mas eu boto para matar logo. E aquela mulher viu os netos, o marido, os filhos, todos desonrados, publicamente. A Rede Globo de televisão não tinha outro assunto que não fosse massacrar o Lula, né? E ele, profeticamente,
numa audiência que teve com o Moro, ele disse: doutor, quem está sendo massacrado hoje sou eu. Amanhã vai ser o senhor. Daí, dito e feito, a velha e chamada Lei Natural do Retorno. Viva o Lula! Suma, que eu não desejo morte para ninguém. O Moro. Edna, eu termino dizendo o seguinte: você me chamou a atenção, você falou uma coisa aí que eu costumo dizer. As pessoas falam que a lei da ficha limpa, se a pessoa for inocente, depois ela prova, se candidata na próxima eleição. Está entendendo? E esse aí foi um dos grandes erros do PT, foi estabelecer essa lei da ficha limpa, e a gente sentiu, a gente não, né? A esquerda sentiu na pele como ela é prejudicial, tá entendendo? Esse arroubo de honestidade, de essa coisa, essa pudicagem de foi condenado em segunda instância, não pode se candidatar e tudo mais, tal. Isso é muito perigoso, porque, primeiro, que a Constituição não permite, segundo, que pode acontecer no futuro, que já aconteceu com Lula. Na verdade, o Lula não foi o principal prejudicado com a lei da inelegibilidade. O principal prejudicado foi o país, foi o eleitor brasileiro, que ficou privado de eleger a pessoa que ele queria eleger. Está entendendo? Ou seja, essa lei da ficha limpa, que proíbe que uma pessoa com condenação em segundo grau se candidate, ela é muito mais prejudicial ao eleitor do que ao próprio candidato. Muito mais não, né? É quase tão prejudicial quanto. E a gente viu no caso do Lula. Eu fui privado de votar no Lula. As pesquisas diziam que ele seria o eleito. Tá entendendo? Para vocês verem como essa lei ela é danosa, além de inconstitucional. Como é que a pessoa pode ser considerada culpada antes do trânsito em julgado? Até em caráter que não seja penal, essa lei ela tem que vigorar. Enfim, fica aí a minha expectativa para a melhora do país, né? Embora seja muito pouco provável que a gente melhore alguma coisa nesses próximos 1 ano e 6, 7 meses, né? Porque estamos sendo liderados por um cara que é completamente louco, não entende absolutamente nada de nada. Eu estava falando com o Antônio Carlos que é engraçado como o presidente Jair Bolsonaro ele não conversa sério com as pessoas. Ele não é entrevistado em nenhum momento por um jornalista sério. Ele vai naquele programa do Siqueira Júnior, falar um monte de besteira, ficar se vestindo de jumento, tirando foto com jumento e não sei o quê. Vai dar entrevista não sei aonde, conversa com o Cercadinho lá no Palácio, mas toda vida que ele está diante de uma plateia de jornalista político, ele não responde. Fica incomodado com as perguntas, acabou. Ele não dá satisfação das coisas. As notícias que nós temos do presidente Bolsonaro são as notícias que ele fala com a sua claque, naquela conversa informal, onde ele fala um monte de besteira, diz. Ele anda dizendo um absurdo tão grande que ninguém se percebeu ainda. Ele diz assim, olha, o decreto está pronto. E se eu decretar, todo mundo vai ter que obedecer. E o meu decreto são os incisos do artigo 5º da Constituição. Quer dizer, ele está disciplinando a Constituição do Brasil por decreto. Armando, tem coisa mais absurda do que isso, Armando? O pior é que tem. O pior é que tem. Daqui a pouco aparece outro absurdo maior ainda. Ele chega no fundo do poço e encontra um alçapão. Aí ele abre, aí vai de novo lá para baixo. Aí tem um outro alçapão e ele abre, né? Ele disse que vai aparecer no próximo sábado num cavalo nas próximas manifestações aí, né? Que teve a manifestação dos motociclistas um dia desses, agora vai ter a manifestação que ele vai de cavalo no Rio de Janeiro. Ou seja, é um maluco, é um cara que não tem a menor noção da seriedade do que é liderar um país, especialmente um país como o nosso. Eu morei nos Estados Unidos, eu fiz intercâmbio há quase 30 anos atrás, né? Há mais de 30 anos atrás, e um amigo meu amigo de escola, né?
Não, Dia das Mães. Aí eu mandei um recadinho no Facebook, desejando Feliz Dia das Mães para todo mundo e tudo mais e tal. Aí ele me escreveu dizendo: rapaz, Feliz Dia das Mães para você, para sua família. Espero que vocês, brasileiros, consigam sair dessa o mais rápido possível. Ele mora lá em Monte Verno, uma cidadezinha dentro de Ohio. E ele está acompanhando a desgraça que está acontecendo no nosso país. Essa mortandade, essa irresponsabilidade, isso tudo que está acontecendo. Isso me deu uma vergonha desgraçada. Está entendendo? Porque o presidente deles, até pouco tempo atrás, não era nem um pouco melhor do que o nosso, né? Mas agora eles não podem dizer isso, né? O presidente deles é muito melhor do que o nosso. Isso aí a gente tem que admitir. Agora, né? Porque o anterior era tão estúpido quanto. É isso, Edna. Obrigado pelo convite, obrigado, Antônio Carlos. A gente se vê. Eu queria deixar só uma provocação para as próximas. Primeiro, essa mortandade, esse genocídio não, essa execução que houve lá em Jacarezinho, que, segundo algumas pessoas estão dizendo, que o Bolsonaro foi lá no Rio de Janeiro, esteve reunido com o governador do Rio, que é um seguidor do Bolsonaro, e no outro dia aconteceu essa chacina. E a outra enquanto ele nega o auxílio emergencial para o povo que está passando fome, ele se reúne no churrasco com carne ao preço de R$ 1.799 o quilo. Reúne ele e mais uns amigos para essas festas com o dinheiro público. E eu penso, assim como o professor Antônio Carlos falou, que deveria ter limite, né, ou prazo para os magistrados se manifestarem, um prazo razoável, também deveria ter limite para o cartão corporativo. Que se a pessoa quiser comer fazão, carne nobre, que faça do seu próprio bolso. Entendeu? Então, eu acho que tudo bem, eu acho que o presidente da República tem que sim, ter seu cartão corporativo, mas eu penso que a gente deve pensar, aliás, o Legislativo deve pensar uma forma de impor limites a esses tais abusos. Eu acho, Edna, que aquela picanha de R$ 1.900, R$ 1.799, nem foi paga pelo cartão corporativo, não. É muito provável que alguém tenha levado para presentear o presidente. Não, Armando, não, querido. Não, a casa presidencial, a residência presidencial tem verba própria para sua manutenção. Eu sei. Eu estou dizendo um pouco mais além. Eu até acho que talvez o convidado lá, que é um cozinheiro famoso, ele tenha levado a carne para presentear o presidente e fazer média. Mas eu vou muito mais além do que isso. É claro que o presidente não deveria poder comprar uma carne de churrasco de R$ 1.700. Mas eu vou mais além. Ele deveria, nesse momento, se resguardar, porque são 420 mil mortes. Não é o momento de você festejar do jeito que ele festeja. Está entendendo? Ele poderia até comer aquela carne no seu cantinho, pensar como o país está mal, como é que a gente vai resolver essas mortes e tudo mais, e não aparecer como se nada tivesse acontecido. Ainda que a carne tenha sido paga por outra pessoa, que eu nem estou dizendo que foi paga por alguém, o fato dele aparecer daquele jeito, né? Quando o povo não tem uma carne de R$ 20 para comer, ele aparecendo para comer uma de 1.700, ainda que não tenha sido paga por ele, isso é um assinte. Isso é um assinte. Ô, Edna, querida, eu queria que você deixasse também como provocação esse negócio desses 3 bilhões de reais do orçamento secreto. Edna, quem já viu falar em orçamento secreto, Edna, com dinheiro público? 3 bilhões. Olha, você lembre que quando a Dilma vinha para um estado, a certa altura do mandato dela, Armando, ela trazia uma escavadeira, um caminhão e um tratorzinho. Ele trazia essas 3 coisas e distribuía com os municípios de acordo com a carência de cada um, dos mais carentes para os menos carentes. Ela fazia isso. Pois agora, o que ele fez? Ele distribuiu emenda parlamentar comprando trator. Esses 3 bilhões
comprar uns tratores superfaturados para ele dar de emenda parlamentar para quem o apoia no Congresso. A um só tempo, Edna, ele comete 3 crimes de responsabilidade previstos na Lei 1079 do impeachment. E nada acontece, Edna. Nada acontece. Armando, inclusive, ando meio desiludido. Edna falou aí no início, eu entrei com algumas ações populares e tal, e não dá em nada, não decide nada. E agora um deputado federal, vamos ver se agora dá, entra com a mesma tese minha da interdição civil. A mesma coisa que eu pedi há 2 anos e pouco atrás, tem um deputado pedindo agora. Vamos ver se agora atendem o deputado. Tomara que atendam, não interessa, não me atenderam, que atendam o deputado, mas que declarem a insanidade mental do Bolsonaro e a interdição civil, até porque nós já temos um caso na história. No início do século passado, foi eleito um presidente da República que morreu da gripe espanhola e assumiu o vice-presidente chamado Delfim Moreira, que era doido. Não tanto quanto Bolsonaro, mas doido também. E fizeram lá um negócio e tiraram ele do poder. Mas o Bolsonaro não sai. Na ação popular que eu entrei, o juiz disse que o presidente da República só perde o poder pelo impeachment. Não sei não, tenho minhas dúvidas. Então, gente, muito obrigada. Obrigada, Armando. Obrigada, professor Antônio Carlos. Obrigada a vocês que estão nos assistindo e até a próxima.